À primeira vista, não existe nada nitidamente ruim em O Completo Desconhecido, o filme que retrata o começo de carreira do cantor Bob Dylan, interpretado pelo Timothée Chalamet com aquela dose esperada de maneirismos num papel desses. Mas também não existe nada obviamente incrível aqui. Essa cinebiografia musical, mais uma delas, aposta no seguro e investe numa narrativa previsivelmente linear, como se o roteiro tivesse simplesmente pegado um recorte temporal da vida do Bob Dylan e traduzido isso num filme morno e sem sal. Na minha opinião, claro. Logo no começo, o cantor Pete Seeger, interpretado pelo Edward Norton como um mentor super gente boa, diz pro Bob que a música folk não precisa de grandes excessos sonoros. Ela não precisa ser amplificada, poluída e distorcida como o rock que se popularizava cada vez mais nos anos 60. E eu vejo uma semelhança nessa ideia e a forma como o diretor James Mangold conduz o filme com mão leve, sem querer imprimir uma marca autoral mais notável na coisa toda. Em tese, essa simplicidade poderia funcionar bem, mas o James Mangold não é um Clint Eastwood da vida, né? Capaz de extrair filmes excepcionais do seu estilo clássico e sem firulas. E pessoalmente eu não tenho embarcado nesse hype, né? Nessa crescente valorização do James Mangold enquanto diretor, reconhecido inclusive nessa categoria de direção do Oscar, roubando o lugar do Denis Villeneuve, sendo que os seus últimos filmes, para mim, têm sido cada vez menos interessantes. Pouca gente se lembra com entusiasmo do Indiana Jones e a Relíquia do Destino, por exemplo, que tem se tornado cada vez mais esquecível com a passagem do tempo. Nesse sentido, eu acho que Um Completo Desconhecido leva o seu título muito ao pé da letra, né? Retratando um protagonista que parece sempre existir em fuga. Ele tá sempre escapando da intimidade com as suas namoradas, evitando seus fãs e se esquivando dos seus colegas, né? Incluindo aqueles que ajudaram ele na sua trajetória, e finalmente fugindo até da gente, que tá ali assistindo ao filme e tentando decifrar um pouco melhor a mente por trás dessas músicas tão emblemáticas. Mas o filme parece recusar ativamente essa nossa potencial espiadinha por trás da cortina do sucesso. Por exemplo, num certo momento, o protagonista reclama das pessoas que perguntam de onde ele tira suas letras e composições, dizendo que o sentimento por trás dessa pergunta é, na verdade, uma inveja por parte daqueles que estão perguntando, já que não foram eles que criaram essas músicas. E é claro que artistas assim são, de certa forma, abençoados com um talento musical fenomenal e amaldiçoados com uma personalidade difícil que garante um rastro de destruição nas suas vidas pessoais. Mas eu achei bem estranho que a única escolha criativa mais marcante do filme seja de fazer do Bob um cara cada vez mais babaca ao longo da história. O crítico David Ehrlich, inclusive, descreve isso melhor, dizendo que o filme retrata o processo de autocriação e de criação artística do Bob Dylan como um efeito colateral cruel do seu desejo de destruir qualquer parte de si mesmo que ameace se tornar mais tangível do que as suas canções. Isso fica evidente em várias subtramas diferentes, né? No jeito como o roteiro enfatiza duas vezes o coração partido da primeira namorada do cantor, a Sylvie, interpretada pela Elle Fanning, ou então na relação conturbada com a cantora Joan Baez, vivida pela Mônica Barbaro, e que sempre parece perdoar os excessos do Bob Dylan, tolerando as suas atitudes babacas, com base naquele clichê de que a genialidade de um artista compensa tudo de ruim que ele possa fazer em suas relações sociais. Numa ideia que a montagem do filme personifica numa repetição de planos que focam no rosto da Joan durante seus vários shows com o Bob, olhando para ele daquele jeito admirado e condescendente, né? Que sempre parece dizer, ok, a gente acabou de brigar porque ele foi totalmente invasivo e temperamental, mas olha como ele é talentoso, né? Olha como ele canta bonito. Fora isso, essa babaquice aparece até na relação com Pete Seeger, que durante o filme todo faz de tudo para acolher o jovem Bob Dylan, apresentar ele para os seus colegas consolidados no cenário da música folk da época, oferecer um teto para o cara junto da sua família. E daí no clímax, o Bob retribui esse acolhimento com uma atitude que parece bastante displicente. Ele tá ali tocando no festival Newport, fundado pelo Pete e outros caras com o intuito de preservar a qualidade acústica da música folk.
E o Bob Dylan não tá nem aí para isso. Ele ignora completamente essa essência mais naturalista que o festival estava tentando manter e apresenta 3 músicas carregadas de guitarras elétricas, de bateria e de uma textura sonora propositalmente pensada para subverter as expectativas de todos ali. E ninguém parece curtir essa decisão, nem o povo que estava assistindo, nem os organizadores do evento. Ah, mas o filme estava querendo mostrar como o Bob Dylan revolucionou a música folk, como ele foi na contramão de um suposto conservadorismo musical que impedia esse gênero de se popularizar ainda mais, etc. Tudo bem, não é especificamente com isso que eu me incomodo, né? O que eu não gosto é que a forma como toda essa sequência é montada, e como muitos eventos são retratados no filme, por sinal, acaba chamando mais atenção para o quão babaca esse personagem está se comportando do que para as consequências artísticas ou mesmo as motivações por trás da sua postura. No final do festival Newport, eu fiquei pensando menos sobre a discussão de modernizar ou não o gênero de música tradicional e mais sobre como o filme antagonizou o Pete e o Bob, fazendo do Pete alguém que agrega as pessoas e que surge empilhando as cadeiras do evento e ajudando a arrumar o local, se colocando em pé de igualdade com os outros ali, e do Bob Dylan alguém que foge da cena numa atitude de moleque. E um moleque que inclusive não sabe fazer o próprio café, como a gente vê numa cena anterior com a Sylvie. Did you teach yourself to make coffee? Oh, yeah. Nenhum filme realmente seria capaz de explicar ou definir a complexidade que é o Bob Dylan numa simplicidade que coubesse em 2 horinhas de duração, mas me parece muito que o James Mangold não consegue mergulhar um pouco mais em nenhuma das características do cantor que não sejam a sua rebeldia, e justamente por isso ela me parece tão irritante aqui. Ok, mas de repente essas escolhas que me incomodaram não deveriam afetar outras áreas do filme que têm sido muito elogiadas, como as atuações, por exemplo. Nesse terreno, eu acho que o trabalho do elenco é bem feito, né? É suficientemente engajante, mesmo que não seja, de novo, muito memorável. Tipo, o Edward Norton tá ótimo, ele tá esbanjando carisma, né? Mas é um Edward Norton que a gente já viu antes, semelhante ao chefe dos escoteiros em Moonrise Kingdom, por exemplo. A Mônica Barbaro também tá bem, mas o roteiro nunca parece permitir que ela vá além do que um papel coadjuvante desses costuma significar, sendo esse elemento mais funcional, né? Mais presente só para gerar atritos, para gerar ciúmes da outra namorada, enfim. E o Chalamet tá fazendo o que a gente se acostumou a esperar do Chalamet. Sei lá, eu tenho considerado a cinebiografia musical um caminho meio conveniente demais para atores que desejam ser prestigiados em premiações, já que muitos desses projetos não parecem realmente exigir que um ator crie um personagem interessante em cena, mas só que ele replique os atributos mais conhecidos da figura que ele está interpretando. Ou então que use uma prótese no nariz, né? Parece que essa tem sido a regra geral ultimamente. Ainda assim, o Timothée Chalamet faz um trabalho bacana aqui, que eu achei melhor quando ele ainda não incorporou os elementos mais icônicos do Bob Dylan. Os óculos escuros, o cabelo bagunçado, a atitude mais babaca que eu mencionei. Antes disso, eu achei a atuação dele mais interessante, já que ela consegue trazer um pouco mais de camadas para essa vibe rebelde e enigmática do personagem. E eu costumo gostar muito do Timothée e dos papéis que ele escolhe, né? Principalmente porque ele sempre me parece muito natural, muito espontâneo na pele dessas pessoas diferentes. Mas sendo honesto, é meio frustrante ver a academia e outras premiações indicarem o cara por uma atuação dessas em Um Completo Desconhecido, sendo que ele se destaca muito mais fazendo o Paul Atreides em Duna. Principalmente Duna Parte 2, onde ele consegue trazer uma gravidade e um peso que a gente não costuma associar ao tipo físico e à voz que ele tem. Só pega aquela cena do discurso do Paul se tornando o adorado messias dos Fremen, né, o Lisan al-Gaib, e ali o Chalamet atua tão bem e se transforma de tal forma que ele me parece literalmente um guerreiro experiente e até fortão, sendo que ele continua sendo o mesmo cara magrinho de sempre. Em contrapartida, o Chalamet fazendo Bob Dylan me parece só uma ótima versão do Chalamet fazendo Bob Dylan. Talvez porque esse cantor realmente seja uma figura meio difícil de capturar, de definir, né, ou de decifrar. Nesse sentido, o filme Não Estou Lá, do Todd Haynes, consegue explorar essas diferentes faces do Bob Dylan de um jeito que eu considero bem mais fascinante, né? Mais ousado, mais condizente com essa imagem mítica do cantor. Aquele filme, por exemplo,
é um prisma, né, que consegue refletir as várias facetas desse artista num movimento corajoso de respeitar o quão indomável ele é. Nas palavras do Todd Haynes, o Bob Dylan é como uma chama, e se você tentar segurar essa chama na sua mão, você com certeza vai se queimar. E eu não consegui ver esse mesmo tipo de discernimento aqui em Um Completo Desconhecido, que é um filme bem mais tradicional e bem menos corajoso. E aí, voltando para o que eu falei no início, não existe nada obrigatoriamente ruim nisso. É gostoso ir no cinema e assistir a um compilado de músicas de um cantor popular, e mesmo que a cinematografia desses momentos não seja absurdamente inventiva, a música em si garante um aproveitamento do público que só tá ali para curtir esse tipo de coisa. Mas para quem deseja curtir tanto a parte musical quanto a parte cinematográfica, eu já acho que o filme fica devendo, né? Ele se torna só mais um exemplar desse subgênero que tem feito tantos cinéfilos torcerem o nariz, até os narizes de prótese, porque ele costuma ser executado com uma certa comodidade preguiçosa. Infelizmente, eu acho que esse é o caso aqui também, né? O filme todo acontece e o seu protagonista, por mais carismático que seja quando ele está cantando, fora do microfone, ele permanece sendo um completo desconhecido. Só que para mim, essa característica impenetrável do protagonista funciona muito melhor num filme como o do Todd Haynes, que assume todas essas vidas do cantor como sendo igualmente verdadeiras e falsas, do que numa obra quadradinha e sem imaginação como essa do James Mangold. Mas diz aí nos comentários o que você achou do filme, vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.